Bem, aqui é o professor Garcia, da frente de Filosofia do Enem. Hoje nós vamos trabalhar três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, no que eu chamei de uma aula da dialética à lógica. Sócrates é o primeiro filósofo que nós trabalharemos. Bem, Sócrates ele nasceu em Atenas em 469 e viveu até aproximadamente 399 a.C. e era conhecido por filosofar em praça pública. Ele então é o que nós chamamos dentro da filosofia de um filósofo de praxis, pois ele unia o saber ao fazer e ficou famoso por fazer isso em praça pública. Sócrates também discursava sobre a problemática do homem, e dentro desse discurso ele separou duas frentes de pensamento. Uma que se opunha ao relativismo, rompendo assim com a filosofia dos sofistas, e uma dizendo que a nossa alma nos diferencia dos outros seres. E a alma que Sócrates trata como o que nós chamamos de cogito, como o que nós podemos chamar de razão, como aquilo que nós podemos conhecer como eu consciente. Bem, a dialética socrática ela se baseia em duas etapas. A primeira etapa é o que nós chamamos de ironia, que segundo Sócrates é uma interrogação do caráter de purificação. Ela visa confessar as próprias contradições e ignorâncias, em onde nasceu a célebre frase do filósofo: só sei que nada sei. A outra etapa é a maiêutica, que significa a reconstrução do raciocínio, do pensamento, a reconstrução do caminho pela qual a filosofia deve passar até chegar à ideia, ao conceito. É uma concepção das próprias ideias, é você aprender a pensar por si próprio. É o que, segundo Sócrates dizia, a arte de trazer à luz. Bem, o próximo filósofo que vamos trabalhar é Platão de Atenas. Ele viveu de 427 a 347 e foi um dos discípulos de Sócrates, a quem considerava o homem mais sábio e o mais justo. Platão não era seu nome de verdade, isso é um termo grego que significa de ombros largos. Seu nome na realidade era Aristóteles. Seu pensamento é imortalizado dentro dos diálogos socráticos. Todavia é importante ressaltar que Sócrates mesmo não nos escreveu nada. Tudo que temos dele são passados pelos seus discípulos até hoje. Então, os pensamentos imortalizados nos diálogos socráticos foram escritos na realidade por Platão e não por Sócrates. Quando referem-se a Platão para a filosofia ocidental, costumamente colocamos uma pequena frase que dizemos que toda filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Platão desenvolveu o que nós chamamos de teoria das ideias, onde ele apresenta de duas formas diferentes, mas com o mesmo significado. Uma das formas é talvez a mais conhecida, que é o mito da caverna de Platão, e a outra é a imagem da linha, como podemos ver ao lado do texto. Bem, a teoria das ideias ela dizia que nós saímos da sombra e íamos sentido à essência, ao que é de verdade, ao sumo bem, poderíamos dizer ao sol, como diria Platão dentro do mito da caverna de Platão. Bem, ele alcançava os seus objetivos através da dialética, só que a dialética platônica é diferente da dialética pura de Sócrates. Sócrates apenas trocava as ideias, já Platão ele fazia a contraposição de uma ideia com uma opinião crítica. E isso a gente pode entender pela imagem da linha ao lado aqui do texto. Bem, a opinião ela é dividida em duas seções. O que no mito da caverna significaria as sombras, na realidade é o que nós chamamos de ilusão. E ilusão para Platão é aquilo que é a nossa base comum de observação. Tudo que podemos ver, sentir, tocar através dos sentidos, tudo que conhecemos é uma ilusão. Da ilusão nós conhecemos os objetos sensíveis no mito da caverna. O que na imagem da linha significa que nós saímos de uma ilusão daquilo que tudo nós acreditamos em tudo e passamos a crer numa crença. Nós acreditamos em determinados padrões que são colocados dentro dos objetos sensíveis. E isso nos dá crença. São dois ambos passos dentro do domínio da opinião e após eles nós chegamos ao domínio do conhecimento, o domínio da ciência, o domínio do que aquilo que Platão consideraria o domínio do bem. Bem,
Para chegar a começar a compreender o que é o conhecimento, nós temos que deixar para trás a crença e os objetos sensíveis e nos ater aos objetos matemáticos e ao conhecimento, que são as formas metafísicas de se passar as informações. O que nós consideramos outrora uma ilusão, passamos a ser uma crença, agora temos um conhecimento. Mas o conhecimento não é o final da corrida, o final da linha, o sumo bem. O sumo bem, para Platão, é o que na alegoria da caverna ele chama de ideias, e o que no conhecimento, na ciência, nós chamamos de conceito, aquilo que de fato é. Para Platão, aquilo que é imutável, que é permanente, que é belo e é perfeito. Praticamente o bem na definição platônica. Outro filósofo discípulo de Sócrates era Aristóteles de Estágira. Aristóteles ele viveu de 384 a 322 a.C. e é considerado o pai da lógica aristotélica, ou seja, aqui há um rompimento na filosofia, onde até então Sócrates e Platão, como representado na imagem aqui, trabalhavam apontando para cima no mundo das ideias, no mundo das essências. Aristóteles achou melhor partir da existência para então chegar à essência, e assim representado na imagem com a mão espalmada para baixo, para o mundo concreto, indicando sua preferência pela moderação no plano ético e pelo estudo da natureza. Bem, Aristóteles dizia que o objeto próprio das ciências é a compreensão universal. Então propôs uma nova interpretação ontológica. Quando falamos sobre ontologia ou interpretações ontológicas, nós falamos do estudo do ser. Aristóteles dizia que o ser era provido de ato e potência, sendo o ato a manifestação atual do ser, ou seja, aquilo que já existe, aquilo que já é, e a potência sendo a capacidade de ser de alguma coisa, aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Aristóteles também dizia que devíamos distinguir dentre todos os seres existentes a substância e o acidente. O acidente, como é citado pelo filósofo, pertence ao ser, mas não são necessários para definir a natureza de cada ser, sendo então a substância um atributo estrutural e essencial ao ser, aquilo com que sem o ser não pode ser de forma nenhuma, o ente não consegue ser alguma coisa sem aquilo estar presente e ser da forma que é. E o acidente é um atributo circunstancial e não essencial ao ser, mas é algo que pode derivar, dependendo da situação, pode vir a ser um acontecimento, um acidente, aquilo que não necessariamente necessita ser para que o ente viva, mas é algo que pode ocorrer ao ente. A realidade de um ser é determinada, então, pela sua causa, nos diria Aristóteles. Bem, chegamos então à causa. Tudo aquilo que determina a realidade de um ser, para Aristóteles, é uma causa. E existem, segundo o filósofo, 4 tipos de causa. A primeira delas é a causa material. A causa material ela se refere à matéria de que é feita uma coisa. Após a causa material, nós temos a causa formal, que se diz a forma, se fala da natureza específica de algo, a configuração de uma coisa, tornando-a então um ser propriamente dito. Aquilo que torna um ser propriamente dito é a causa formal. Passamos então à causa eficiente, que refere-se ao agente que produz diretamente aquela coisa. Por exemplo, uma macieira é uma causa eficiente de uma maçã, que é uma causa material. Chegamos então ao quarto tipo de causa, que seria a causa final. Refere-se então ao objetivo, a intenção, a finalidade ou a razão de ser de alguma coisa. Essa é a causa final. A causa final também está associada à felicidade para Aristóteles. E a felicidade para Aristóteles é a virtude, que é um meio termo que leva a vida da pessoa a ser mais feliz. Então, o ser que vive no meio termo é aquele que atinge a sua causa final, portanto, torna-se então um ser que tem uma virtude
Sendo ele um ser de virtude, também é permitido a ele ser um ser feliz, um ser que alcança a felicidade. É isso que temos para a aula de hoje. Agradeço a atenção de todos até aqui e até a próxima aula do professor Garcia, de filosofia voltada para o Enem. Até a próxima.